Olá, aqui é a Alessandra Antunes e você está ouvindo o podcast Memento Eleitoral. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É um grande prazer encontrar você aqui novamente para falarmos sobre mais um tópico de direito eleitoral. Hoje eu quero continuar o assunto sobre ações eleitorais e vamos falar a respeito de AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eu trouxe muita informação sobre essa ação, a AIGE, aqui nesse podcast. E tudo que eu falar aqui, eu retirei da lei, especialmente da Lei Complementar 64 de 1990, do Código Eleitoral, da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Além disso, eu baseei meus estudos no livro de Direito Eleitoral de José Jairo Gomes, na versão de 2024. Eu preparei esse podcast com muita dedicação e carinho para você. Então, eu espero que você fique comigo até o final e, ao final, não deixe de externar a sua opinião, se gostou, se não gostou, por que não gostou, porque é assim que eu vou angariar elementos para melhorar nos futuros podcasts. Também seria interessante que você deixasse lá nos comentários os assuntos sobre os quais você quer me ouvir falar. Isso vai me ajudar, inclusive, na criação dos conteúdos aqui. Mas então é isso daí, pessoal. Vamos lá, chega de lenga-lenga, vamos ao que interessa. Vamos começar falando sobre a previsão legal da AIGE. Bem, a AIGE, ela se fundamenta no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, nos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, e nos artigos 19 e 22 da Lei Complementar número 64 de 1990. E qual a finalidade da AIGE? Bem, a AIGE objetiva proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, político, de autoridade ou dos meios de comunicação social. Por meios de comunicação social, nós devemos entender a imprensa escrita, a televisão, o rádio e a internet. Então, a AIGE visa a preservação do equilíbrio das pessoas candidatas na disputa eleitoral e também a lisura do processo eleitoral, que podem ser vulnerados pela prática de ilícito eleitoral concernente ao abuso de poder. Em resumo, a AIGE tem como finalidade salvaguardar a integridade do processo eleitoral. Para nós entendermos melhor os casos em que a AIGE pode ser interposta, vamos definir o que é abuso de poder? Vamos começar pela definição de abuso de autoridade. O que é o abuso de autoridade? É quando uma pessoa que, embora tenha competência para praticar determinado ato, excede os limites de suas atribuições ou pratica com fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. Então, no caso de abuso de autoridade, há um excesso ou um desvio de finalidade. Quando falamos em abuso de poder econômico em matéria eleitoral, isso significa a utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico com o objetivo de beneficiar pessoa candidata, partido político, federação, coligação, de modo a afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Já o abuso de poder político ocorre naquelas situações em que o detentor do poder, ele utiliza-se da sua posição para influenciar o eleitor em detrimento da liberdade do voto, ou seja, ele utiliza-se do seu poder político para influenciar o eleitor a votar nele ou em candidato de sua preferência, desconsiderando totalmente a liberdade que o eleitor tem de escolher os representantes. Já o abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação caracteriza-se pelo uso nocivo dos meios de comunicação social com o fim de eleger-se ou de eleger pessoa da preferência da pessoa que comete o abuso de poder.
Esse abuso de poder, ele ocorre quando há um desequilíbrio na disputa eleitoral em consequência da exposição intensa, abundante, de determinada pessoa candidata nos meios de comunicação, em detrimento de outras pessoas candidatas. Podemos usar como exemplo o debate. Existem regras a serem seguidas para a realização de debates, inclusive concernentes ao convite que será efetuado ao candidato. Mas vamos pensar num cenário em que determinado meio de comunicação, uma televisão, por exemplo, uma rede de televisão, comece a fazer debates e trazer determinado candidato com mais frequência. Isso poderia se caracterizar como um abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação. Eu digo poderia porque o uso indevido dos meios de comunicação, ele não pode ser presumido e requer que se demonstre a gravidade em concreto da conduta. Vamos falar agora sobre legitimidade ativa. Quem pode interpor a AIGE? Segundo o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, qualquer pessoa candidata, partido político, coligação, federação ou o Ministério Público é parte legítima para a interposição de AIGE. Lembrando que atualmente a coligação somente é possível para as eleições majoritárias e os partidos coligados não possuem legitimidade para agir sozinhos. Assim, caso queiram interpor a AIGE, devem fazê-lo por meio da coligação. Nós sabemos que com a realização da diplomação dos eleitos, as coligações são extintas. E o que acontece então se a coligação tiver interposto uma AIGE que não tenha sido julgada até este momento? Bem, neste caso, tem-se entendido haver dilação da capacidade processual da coligação nas ações em que houver apresentado durante o período do processo eleitoral. E neste caso, a AIGE ela continua a ter o seu trâmite regular até o julgamento. Não se assuste se você achar decisão que entenda que, após a realização da diplomação dos eleitos, a coligação ela perde a capacidade de figurar no polo ativo da AIGE e, em decorrência disso, julgue a ação extinta, porque nós sabemos que direito ele é muito interpretativo. A orientação que eu dei anteriormente de que há uma dilação da capacidade processual da coligação é uma regra que pode comportar, sim, exceções. E quanto à capacidade postulatória? Bem, é necessária a representação por advogado e, caso não haja essa representação, a ação pode ser extinta sem julgamento de mérito. Vamos falar agora sobre legitimidade passiva. Quem pode figurar no polo passivo da AIGE? Bem, a pessoa candidata e qualquer pessoa que tenha contribuído para o abuso de poder. E quem não pode figurar no polo passivo da AIGE? Bem, não podem figurar no polo passivo da AIGE o partido político, a coligação, a federação ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Por quê? Porque a consequência do julgamento procedente da AIGE é a inelegibilidade, a cassação do registro ou do diploma da pessoa candidata. E essas pessoas, o partido político, a coligação, a federação, a pessoa jurídica de direito público ou privado, elas não podem sofrer essas consequências. Diante disso, é inviável que elas figurem no polo passivo da AIGE. Vamos falar agora sobre o litisconsórcio passivo. Na AIGE, é possível o litisconsórcio passivo, seja o facultativo, seja o necessário. O facultativo é quando o litisconsórcio não é obrigatório. Por outro lado, o necessário é quando o litisconsórcio é obrigatório. José Jairo Gomes cita que quando a AIGE funda-se em abuso de poder econômico ou de poder político, o litisconsórcio passivo entre candidato e pessoas que tenham contribuído para a prática do ilícito é facultativo. Já quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre integrantes da mesma chapa, José Jairo Gomes explica que há duas correntes.
Há a corrente que entende que a formação de litisconsórcio passivo neste caso é facultativa, e aqui entende que a formação de litisconsórcio passivo neste caso é necessária, sendo que nas cortes eleitorais prevalece o último entendimento, principalmente em decorrência do que diz a súmula TSE número 38. A redação é a seguinte: nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre titular e o respectivo vice da chapa majoritária. E como consequência disso, ou seja, como consequência de que o entendimento que prevalece nas cortes eleitorais é o de que a formação de litisconsórcio passivo é obrigatório, quando a ação ela é intentada, ela deve ser intentada contra todos os litisconsortes, titular e vice, dentro do prazo para apresentação da ação, sob pena de extinção com resolução de mérito por decadência nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Vamos falar agora sobre o prazo para a interposição da AIGE. Essa ação pode ser ajuizada no período compreendido entre as convenções e o registro de candidatura até a diplomação das pessoas candidatas eleitas. Então, o prazo final para a interposição da AIGE é a data da diplomação das pessoas candidatas eleitas. E por que existe um marco final para a interposição da ação? Bem, isso visa dar segurança jurídica aos eleitos, porque isso impede que discussões em torno da eleição fiquem eternamente pendentes. Imagine se uma pessoa é eleita e a qualquer tempo um adversário possa entrar com uma AIGE contra ela. Isso geraria muita insegurança jurídica. E quanto à desistência da ação, será que é possível desistir da ação depois de proposta? Para José Jairo Gomes, é possível a desistência da AIGE desde que requerida antes da aprovação da sentença. Contudo, a AIGE ela discute matéria de interesse público. E, em razão disso, caso seja deferida a desistência da ação pela autoridade judicial, para o doutrinador José Jairo Gomes, o Ministério Público deve seguir com a ação no polo ativo. Vamos falar agora sobre competência, a quem compete o julgamento da AIGE. Bem, nas eleições para presidente da República e vice-presidente da República, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições para senador, governador, vice-governador, deputado federal, estadual e distrital, a competência é dos tribunais regionais eleitorais. Já nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, a competência é do juiz eleitoral. E qual a natureza processual? Bem, a AIGE ostenta natureza civil eleitoral. E qual a consequência do julgamento da AIGE como procedente? Bem, se julgada procedente antes da eleição, isso vai acarretar a cassação do registro de candidatura da pessoa candidata diretamente beneficiada pelo abuso de poder. Se julgada procedente depois da eleição, isso terá como consequência a cassação do diploma expedido à pessoa candidata diretamente beneficiada pelo abuso de poder. Além disso, a procedência da ação gera inelegibilidade da pessoa candidata diretamente beneficiada pelo abuso de poder e de todos os que tenham contribuído para a prática do ato ilícito. Bem, pessoal, eu vou ter que parar por aqui. Isso não é tudo sobre AIGE, há muito mais conteúdo sobre esse assunto. Inclusive, eu já gravei o podcast todo. Contudo, ao fazer a edição, eu esbarrei em uma dificuldade técnica, porque eu uso programas gratuitos para fazer a edição do podcast. Só que eles não permitem que eu faça a edição de podcasts de forma gratuita, de podcasts maiores do que 30 minutos. E este podcast sobre AIGE excedeu esse tempo. Então, eu vou ter que dividir esse assunto AIGE em duas partes. Essa é a primeira parte. Eu já vou postar a segunda parte para você já ir lá e ouvir. Mas é isso. Gostaria de agradecer imensamente por você ter me ouvido aqui até o final. Não deixe de ouvir a segunda parte, que também tem bastante conteúdo bacana. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez.
E se você não é meu seguidor lá no Instagram, me segue lá, memento_eleitoral, vai ser um grande prazer ter você por lá também. Mas é isso. Corre lá para ouvir a segunda parte. Beijo, até mais.